amados. Se você é novo por aqui, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no meu canal, entendeu? E que, amados, só que, amados, nós também não podemos nos desgastar ao ponto de sacrificar a nossa saúde e a nossa família e principalmente o nosso relacionamento com Deus, amados. Quantas pessoas hoje trabalham tanto que elas não têm tempo para buscar o Senhor. Às vezes o momento de oração aqui que nós fazemos, que dura alguns minutos, para a pessoa parece que é uma eternidade. E a pessoa coloca na velocidade 2 vezes, seja no WhatsApp também. A pessoa não tem tempo para nada, amados. Nós precisamos entender que é no descanso que Deus faz acontecer. Enquanto você colocar a mão, Deus não colocará dele. E Deus muitas vezes fica esperando nós descansarmos no Senhor. Confiamos nele para que ele trabalhe em nosso favor. Amém. Nesse versículo que eu li para vocês está escrito que se Deus não for o construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for vigia dessa cidade, vai ser inútil colocar sentinela, ou seja, guardas para protegê-la. E será inútil também levantar-nos cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente em um alimento, porque é o Senhor que acrescenta na nossa vida. Amém. Você está entendendo essa mensagem? Escreva aqui nos comentários: profeta, Deus está falando comigo. Profeta, eu preciso dessa mensagem. Glória a Deus, amado. Amados, quando a gente lê o livro de Gênesis, nós percebemos que até mesmo Deus, depois de 6 dias de trabalho, criando o universo, criando a natureza, toda a terra, o Senhor tinha um dia para o descanso, para nos dar um exemplo. E no certo dia o Senhor descansou de todo o trabalho que ele tinha feito. Agora me diga uma coisa: se até o Deus Todo-Poderoso ele fez uma pausa de trabalho depois do trabalho, quem somos nós para ignorar a necessidade de descanso? Quem somos nós? Porque podemos acrescentar um dia se da nossa vida, um minuto se seja. Amado, nós precisamos orar também para Jesus, porque quando vemos o ministério dele, a maneira como ele trabalhava, como ele agia, nos mostra que muitas vezes Jesus, apesar da demanda, apesar da quantidade de pessoas que ele atendia, ele sempre retirava um momento para o descanso. E um exemplo muito conhecido disso é quando ele estava no barco com o discípulo e uma grande tempestade se formou. Enquanto os discípulos estavam ali apavorados porque veio uma tempestade, Jesus estava dormindo calmamente. Ele estava em paz, ele estava no meio do caos, descansando no Senhor. Glória a Deus, amado. E assim como Jesus, nós também precisamos descansar, precisamos recarregar nossa energia. Eu sei que muitas vezes você está sofrendo, não por causa do trabalho, mas é por causa de alguma notícia que a sua família recebeu, algo que tirou a sua paz, algo que veio como uma bomba no meio da sua casa, sabe aquela notícia que abala todo mundo? Isso causa um desgaste muito grande, físico também. E aí a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado para não desesperarmos, assim como os discípulos, porque o desespero não leva a nada. Ele muitas vezes é o território de Satanás, porque o inimigo sabe que quando você está desesperado, você faz besteira, você toma decisões erradas, você vai correndo no banco e faz um empréstimo que não podia, você vai correndo em vários hospitais, paga consultas uma atrás da outra, sendo que não tinha necessidade. É no momento do desespero que as pessoas se deitam umas com as outras para suprir suas carências, envolvem relacionamentos que não são de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, amado: aquiete o seu coração. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Você tem que entender que Deus é aquele que trabalha em seu favor. E no livro de Isaías, capítulo 64, o versículo 4, diz que enquanto nós esperamos no Senhor, ele trabalha em nosso favor. Guarde essa lição hoje. Eu senti muito forte aqui no meu coração que muitos de vocês estão atribulados, ansiosos, preocupados. E com isso você não tem saída do lugar. É como se você estivesse naquela cadeira de balanço. Você pensa que está em movimento, mas você não saiu do lugar. É ok? Então fique muito atento, porque isso pode te adoecer. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, nos estudos, nas tarefas de casa, e aí elas se esquecem de cuidar de si mesmas.
problemas. Não vão na academia, não fazem exercício, se alimentam muito mal, e aí chega um momento que a conta chega, amado. E a pessoa paga um alto preço, às vezes, na sua saúde. Eu não desejo que isso aconteça com você, amado, tá bom? E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo para trabalhar, um tempo para descansar. E o descanso, amado, não é um luxo. Eu sei que para quem trabalha muito, às vezes deitar meia hora depois do almoço, às vezes tem um momento de descanso prolongado, pode parecer que você está pagando dano, sabe? Parecer que você está relaxando, mas não é, amado. É necessário ter um momento de descanso. E nós vamos analisar também a história de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus foi na casa dela e Marta ficou toda preocupada em entender bem Jesus. Ela foi lá, preparou um bolo, arrumou a casa, enquanto Maria ficou aos pés do Senhor Jesus. Enquanto ela ficava ali aprendendo do Senhor, porque era um momento especial, era um momento único. Jesus vira para Marta e disse: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que somente uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Amém. Então, amado, essa história é um grande exemplo de como às vezes a gente se deixa consumir pelas obrigações e a gente esquece de dedicar um tempo para a família e principalmente para aprender mais do Senhor Jesus, para estar na presença do Senhor. E Maria foi inteligente, ela pensou: Jesus não vai estar aqui o tempo todo, eu preciso de alimentar dele, eu preciso aprender com ele. Glória a Deus, amado. Mas eu sei que muitas vezes você, como Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada com tantas coisas a resolver, e aí você não deixa o seu coração se preencher com a presença do Senhor. Por isso eu creio que essa mensagem de hoje é para vocês. Agora nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar e pedir que Deus aquiete o nosso coração. E de acordo com a Bíblia, você vai ter essa paz de verdade se você entregar e se você agradecer ao Senhor e deixar na mão do Senhor tudo que era para deixar. Não tome moto o seu problema, ok? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que oram, mas passa 5 minutos, a pessoa volta a se preocupar com aquilo. E aí quando alguém chega para você agora, depois dessa oração, você vai dizer: esse problema não é meu mais, eu não vou mais me preocupar com esse problema, eu vou simplesmente agradecer ao Senhor, porque Ele está cuidando disso para mim. Amém. Glória a Deus, amados. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor e pedir que Deus fale conosco, aquete o nosso coração. Glória a Deus, amado. Vamos orar, amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento tão precioso, tão especial. Ó Deus, muitas vezes nós nos cansamos e ficamos sobrecarregados, porque não nos buscamos ao Senhor, não oramos, não entregamos como deveríamos. Mas nesse momento, Pai, nós vamos praticar a Tua palavra, que diz que devemos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muitas vezes temos vivido uma correria tremenda, correndo de um lado para o outro, esquecemos da importância do descanso. Pai, as tarefas e obrigações são tão grandes, Pai, que a gente se sente no direito, Pai, de fazer tudo com a força do nosso braço, porque a gente pensa assim: se a gente não colocar a mão, tudo vai ser em vão. Mas é mentira, Senhor. Muitas vezes o diabo vem nos aprisionando, porque é o Senhor que tem que colocar a mão, é o Senhor que tem que defender a nossa causa. Pai, quantas agora estão sofrendo por causa dos filhos, por causa do esposo, da esposa? Quantos agora estão atribulados porque não tem dinheiro para pagar as contas, estão endividados? Senhor, mostre-nos, a Deus, que não adianta ficarmos desesperados, mas nós precisamos confiar em Ti, na Tua misericórdia. E Senhor, eu creio que o Senhor vai nos dar a direção. Eu oro, meu Pai, neste momento por este homem e essa mulher que estão atribulados, que eles consigam ter paz de espírito, luz na sua mente. Ilumine, Senhor, esses caminhos, Pai. Essa família que está toda perturbada, Pai, por causa de doença, por causa de finanças, meu Pai, problema de relacionamento, meu Pai, falta de perdão. Oh, Jesus amado, só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz.
que excede todo o entendimento. Pai, nesse momento nós oramos e te pedimos, Senhor, derrama da tua graça, Senhor. Tira de nós todo o peso, Pai, toda a opressão. Quantos agora, meu Pai, estão atribulados, Pai, não estão mais conseguindo encontrar equilíbrio no trabalho, no descanso, na família. Quantos agora, Pai, têm agido com falta de paciência e magoado e ferido pessoas porque estão tristes consigo mesmo, para prejudicar a nossa própria vida. Queremos, Pai, a tua presença acima de tudo. Que o Senhor nos dê domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, amado. Ó Senhor, eu estendo as minhas mãos agora, eu abençoo este homem e essa mulher que tem orado comigo diariamente, tem te buscado. Pai, não deixe de desistir dessa corrente de fé e de oração, mas que o Senhor sustente, Pai, a cada um. É a tua palavra que nos dá renovo, que nos dá ânimo para seguir em frente. E nós não queremos mais, Senhor, viver debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Não queremos ser escravos de ninguém e de nada nesse mundo. Jesus nos libertou e nós queremos, meu Pai, ficar livre também da preocupação, do medo e da ansiedade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, amados. Oh, meus amados, quero agradecer a todos vocês que receberam a oração, que deu orado comigo todo dia no YouTube. Você não sabe a alegria que eu fico em saber que vocês, a palavra do Senhor está tocando, alcançando tantos corações. Só Deus para te recompensar. Você que sempre compartilha, que envia nos grupos do WhatsApp. Eu louvo o Senhor pela sua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém.